Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Fazer um balanço dessa semana de muitos movimentos aqui na Câmara e já falar um pouquinho da semana que vem. Mas vamos começar com esse balanço. Nós estamos aqui com dois vice-líderes, o deputado Bibo Nunes, que é vice-líder do PSL, e o deputado Patrus Ananias, que é vice-líder da minoria aqui na Câmara, ele que é do PT de Minas. Deputado Patrus, vamos começar com o senhor fazendo um balanço de ontem. Como é que o senhor vê essa vinda do ministro da Educação ontem? Como é que foi aqui na Câmara? Bom dia. Bom dia. Ontem nós tivemos um dia luminoso, com as manifestações cívicas, democráticas, pacíficas, não violentas, em todo o Brasil, em defesa da educação, da escola pública, da universidade pública. E tivemos um dia mais sombrio aqui na Câmara dos Deputados. Acompanhei atentamente a exposição do ministro, lamentável. Primeiro, ele não conhece nada de educação, não tem compromissos com a educação, como não tem compromissos também com um projeto nacional brasileiro, com o processo de emancipação do nosso país, e o total descompromisso com a escola pública, especialmente com a universidade pública. Ficou claro que o governo Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro, que está desconstituindo, desmontando o nosso país, está determinado a desmontar a universidade pública no Brasil, que além de ser fundamental no campo da educação, é fundamental também no campo da ciência, do desenvolvimento tecnológico, científico do nosso país, na perspectiva do nosso desenvolvimento e da afirmação da nossa soberania. Mas as manifestações democráticas da rua deixaram claro que esse propósito perverso do governo Bolsonaro não vai prevalecer. Deputado Bibo Nunes, sou como vice-líder do PSL, sou que é do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia a vinda ontem do ministro aqui na Câmara, as manifestações, como é que foi? Bom dia. Eu avalio a vinda do ministro como uma atitude democrática, veio demonstrar que está aberto ao diálogo, apesar de não ter sido sequer respeitado. Trataram o ministro de uma maneira bastante deselegante, em determinado momento, chamando ele até de moleque. Agora, estas manifestações que ecoaram ontem pelo Brasil, foram em cima de muita ilusão e de muita falsidade. Se fala que o governo está cortando 30% da educação. Isso é uma grande inverdade. O que acontece é que dos 100%, o governo pegou 12%, que é onde se gasta, para o telespectador entender, com terceirizadas. Pagamento de segurança, de limpeza, 12%. E em cima desses 12%, atenção, em cima desses 12% é que se fez um contingenciamento de 30%. Isto representa 3,5%. Eu fico muito triste com uma oposição que quer falar em educação, levar à população esse tipo de informação. Evidente que todos nós sabemos que a educação é a mola propulsora para o desenvolvimento de qualquer país. Agora, me surpreende o PT, por exemplo, vir falar aqui de corte do governo com números errados, quando o PT, no governo passado, durante um ano e meio, cortou o financiamento para as universidades, através do FIES. Não tinha dinheiro. Sabe por que não tinha dinheiro? Porque o dinheiro estava sendo enviado para países como Venezuela, Cuba, através de um viés ideológico. Tinha dinheiro e tiraram o dinheiro da nossa educação para mandar para países com viés comunista. Isto não é ser brasileiro. Isso não é se preocupar com a educação. Nós queremos o melhor, de fato, para a educação aqui no Brasil. Tenho certeza. E outro detalhe, nós vamos priorizar, sim, com certeza, priorizar o ensino fundamental, a pré-escola e cursos técnicos. É bom saber que, em média, o custo de um universitário pode colocar 30 crianças na pré-escola. Agora, deputado, não teve contingenciamento também nas bolsas de pesquisa? Teve mínima, mas olha o percentual, é 13,5% de 100%, 13,5%. E aí vai para a população falar em 30%. Isto é engodo, isto é uma falsa política. As pessoas, principalmente nós do PSL, nós somos eleitos por pessoas que querem um novo Brasil. Nós queremos a verdade, olho no olho. Nós não estamos aqui para cuidar da nossa árvore, adubar nossa arvorezinha. Não, nós queremos a floresta toda adubada e regada para que o Brasil possa crescer. Acabou esse tempo dos umbigoides que só olham o seu umbigo. Vamos olhar melhor para o Brasil. Nós estamos aqui com vontade de fazer e não politicalha. Bom,
Outro assunto que movimentou a Câmara, tem movimentado as últimas semanas, essa semana também, a reforma da Previdência. A Comissão Especial está fazendo várias audiências públicas, hoje tem uma, daqui a pouco a Carol vai trazer mais informações sobre ela, e movimenta todos os deputados, porque depois da Comissão Especial vem aqui para o plenário. Deputado Patrus, como é que o senhor avalia o andamento da Comissão Especial, da reforma da Previdência e depois aqui no plenário? Eu acompanhei diretamente, participei do processo de discussão da pretensa reforma, né, da deformação da Previdência na Constituição de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde eu sou membro efetivo titular. A reforma, a pretensa reforma da Previdência, ela fere princípios constitucionais. Ficou claro nos debates que ela tem um sentido inconstitucional, porque ela quebra a ideia de solidariedade social. Nós queremos uma previdência social comprometida com as gerações futuras, onde todos contribuam para cada um e onde cada um contribua para o bem de todos, para o bem comum. Nós estamos assistindo uma proposta previdenciária que submete a Previdência aos interesses do grande capital. O nome já diz capitalização. Subordinar a Previdência aos interesses dos bancos. Quebrando a solidariedade, o trabalhador passa a contribuir sozinho. Além dessa dimensão, digamos, mais geral do conteúdo da reforma da Previdência, ela tem alguns aspectos perversos. Por exemplo, aponta diretamente para o BPC, o benefício de prestação continuada, o salário mínimo que é pago às pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres. E é pobreza mesmo. Para receber o BPC, a pessoa tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Estão apontando a Previdência para desconstituir esse benefício. Como querem também ampliar o tempo para a aposentadoria de trabalhadores e, sobretudo, trabalhadoras rurais. Quem conhece a realidade do campo, como eu conheço bem, nascido e criado nos sertões de Minas, na zona rural, sabe o que é o trabalhador e a trabalhadora rural. Os benefícios previdenciários para essa gente chegaram já no final do século XX e agora querem desconstituí-los. Quebra também a ideia da seguridade social. Um aspecto importante da Constituição Cidadã, que está sendo desconstituída por esse atual governo, a Constituição de 5 de outubro de 1988, é exatamente a ideia da seguridade social. Integra a previdência social com a saúde, com a assistência social, numa perspectiva de integração das políticas públicas para que possam efetivamente cumprir a sua função maior, que é promover a vida, a dignidade humana, o bem comum, a justiça social. Por isso, nós estamos vigorosamente na resistência e na oposição a essa desconstituição da Previdência Social no Brasil. Deputado Bibo Nunes, como é que o senhor avalia o clima para discussão da reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência, o slogan dela já diz o seguinte, o que é muito justo: quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Cerca de 3 milhões de brasileiros que ganham de 1 a 2 salários mínimos pagarão menos para a Previdência. Pagarão menos. Os mais pobres pagarão menos. Quem tem mais, como o deputado Patrus, vai pagar mais. Eu vou pagar mais pensando, como disse o deputado, pensando de fato nos meus filhos, nos seus filhos, seus netos, pensando no Brasil. Não estou fazendo demagogia. Todos sabem que depois da descoberta do genoma, do mapeamento genético, todos nós estamos vivendo muito mais. Então, como manter os privilégios, no caso, os direitos, se as pessoas estão vivendo mais? Tem que ter um cálculo atuarial, não tem como, vai quebrar, vai virar uma Grécia. Nós temos que adaptar à realidade, simplesmente isto. Não tem por que estar fazendo demagogia, é muito fácil jogar a população contra. Quando está perdendo aqui, está perdendo ali. Não, nós temos que pensar no Brasil. Todos sabem que o país vai quebrar, não tem mais condições. É fácil. Antigamente, um senhor de 50 anos era um idoso. Hoje, uma pessoa de 60, 70 anos está jogando futebol. Então, é justo que ele também trabalhe mais. Do jeito que se ouve falar por aí, parece que a palavra trabalho é uma ofensa. Vai trabalhar. É uma ofensa falar em trabalho. Só querem as suas vantagens, só querem direitos o tempo inteiro. Essa cultura, eu tenho meu direito, e os deveres com o seu país.
E os deveres com a sua cidade? E os deveres com o seu estado? Vamos pensar um pouco no país? Chega de um bigode? Vamos colaborar um pouco? Quem não sabe que o PT quebrou o Brasil? Estamos aí com quase 14 milhões de desempregados. Quebraram o país. Temos que nos unir para recuperar essa nação. E nós estamos aqui com a vontade de fazer o melhor. Não estamos preocupados em fazer aquela antiga política. Queremos o melhor para você. E saiba disso, que todos nós temos que ceder um pouco. E os que menos têm são os que menos vão sofrer e terão até privilégios, pagando menos quem tem menos. Eu vou pagar mais e darei a minha colaboração com muito orgulho, com sangue verde e amarelo na veia, porque temos que salvar o Brasil, porque o PT deixou esse país totalmente estraçalhado. Bom, deputado, a gente tem que falar um pouquinho sobre a semana que vem, mas antes disso eu queria falar sobre um assunto que surgiu ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Foi lido o relatório do deputado João Roma sobre a reforma tributária. O presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, disse que quer fazer uma audiência pública sobre a reforma tributária na CCJ na semana que vem, terça-feira, dia 21, e votar a admissibilidade dessa proposta de emenda à Constituição na quarta, e aí em seguida já iria para a comissão especial, quer dizer, um andamento relativamente rápido para um assunto que há tantos anos é defendido e mobiliza aqui na Câmara. Deputado Patrus, o senhor é da CCJ, como é que o senhor avalia essa reforma tributária que está sendo analisada lá? Eu quero antes voltar aqui um pouco na colocação do deputado que nos acompanha aqui hoje, apenas para lembrar aos telespectadores, eu fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no grande governo, melhor governo da história do Brasil, especialmente no campo social, do presidente Lula. Nós retiramos o Brasil do mapa da fome. Nós terminamos com aquela coisa triste e deprimente dos retirantes da seca no Nordeste. Nós implantamos no Brasil mais de 400 institutos federais, os IFET, escolas técnicas de nível médio e superior. 1.500.000 jovens pobres nas universidades. Dezenas de novas universidades e extensões universitárias públicas. Apenas um lembrete. Programa Luz para Todos, que tornou o Brasil um país iluminado. E hoje nós estamos vendo um desmonte do país. Não adianta falar em sentimento de pátria, em sangue verde e amarelo, quando eles estão entregando o Brasil, destruindo o Brasil, submetendo o nosso país, entregando as nossas riquezas. E com relação à reforma tributária, penso que é importante mesmo, nós discutimos, ontem estivemos lá na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma tributária no Brasil, a meu ver, precisava ter um outro foco. Não é verdade que o brasileiro paga muito imposto, é verdade parcial. Quem paga imposto no Brasil mesmo é a classe média assalariada, que tem o seu desconto na fonte, os pobres, que pagam imposto regressivo sobre comida e outros bens e serviços básicos, pequenos e médios empreendedores. Os banqueiros, a quem esse atual desgoverno está servindo, não pagam impostos. As grandes empresas transnacionais, os aplicadores, dividendos. Então, nós queremos também um imposto que incida sobre as grandes fortunas, sobre o sistema financeiro, para que nós tenhamos, de fato, um país mais justo, fazendo aqui em Belo Horizonte o que nós fizemos quando eu fui prefeito de Belo Horizonte. Aí sim, na prática, não em palavras apenas. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga, recebe, para que seus filhos, netos, venham a dar a sua contribuição no futuro. Deputado Bibo Nunes, como é que o senhor avalia essa reforma tributária em análise aqui? Bem, eu tenho que voltar ao assunto com o deputado. Agora, veja você, telespectador, telespectadora. Eu falei em patriotismo, em sangue verde e amarelo. Foi uma ofensa para o deputado. Ele se sentiu ofendido eu falar em patriotismo. E não me surpreende, porque há cerca de 2 meses atrás, quando a Venezuela estava apontando mísseis para o Brasil, a sua bancada, a bancada do PT, foi lá ser solidária e apoiar a Venezuela. O senhor, de fato, não sabe o que é sangue verde e amarelo, o senhor não sabe o que é patriotismo. Eu entendo muito bem isso. Agora, com relação à assistência social, a Bolsa Família, qualquer país do mundo tem que ter o seu Ministério de Assistência Social. Nós temos que amparar quem está desempregado, quem não está em condições de entrar no mercado, tem que ter o apoio, mas durante um tempo, e não o tempo todo. Porque a Bolsa Família, como foi usada pelo PT, foi para criar uma geração de inúteis, pessoas que não terão futuro pela frente. Pessoas, como é no Nordeste hoje, para estarem votando no PT. Não, eu quero que essas pessoas que não têm condições de trabalho, essas pessoas estão tendo dificuldade durante um tempo, nós vamos apoiá-las, mas temos que dar cursos técnicos, educação, fazer com que essas pessoas cresçam e o país vai crescer. Agora, manter uma população, através do Bolsa Família,
para depois ganhar seus votos, isto não é política séria. Eu quero que você que está com dificuldade, que você cresça na vida, você tem que progredir. É isso que nós queremos, o melhor para os brasileiros. Agora, é sempre o mesmo discurso, sempre a mesma coisa. O PT gosta tanto da pobreza que multiplicou. Nós temos aí quase 14 milhões de desempregados. Foi tão bom que o seu presidente estava preso. Dilma foi cassada. Então, que governo bom é esse? Vamos parar de nos enganar, vamos enfrentar a realidade. Aceitem, reconhecer o erro é uma grande verdade. Nós estamos aqui para lutar pelo Brasil com patriotismo, sangue verde e amarelo, que eu sou brasileiro e defendo muito meu Brasil. Bom, deputados, rapidamente para encerrar, já estamos mandando encerrar, tem deputados esperando falar de outros assuntos. Queria falar sobre a semana que vem, 7 medidas provisórias na pauta, entre elas a polêmica 870 da reforma administrativa. Deputado Patrus, você acha que vota semana que vem? Primeiro, ficou claro que o nosso deputado aí, representante do desgoverno Bolsonaro, do PSL, de reforma da tributária, não entende nada, porque não fez nenhuma referência à questão tributária, que é fundamental para nós pensarmos o projeto do nosso país. E com relação à medida provisória, nós estamos discutindo, entendemos que foi correta a decisão, por exemplo, com relação ao COAF. O COAF é um órgão técnico, não pode ser transformado num órgão policial, como quer o atual ministro da Justiça. E nós vamos discutir, como isso já estamos discutindo na comissão, a proposta de reforma administrativa, sempre considerando os superiores interesses do Brasil. Lembrando aqui, dentro da melhor tradição cristã, que a fé sem obras é vã. As palavras devem ser traduzidas na prática, na realidade. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é a entrega das riquezas do nosso país. Estão privatizando e entregando tudo. A Petrobras, querem privatizar a Eletrobras, privatizar as águas brasileiras. Então nós estamos assistindo no Brasil uma operação desmonte da democracia, perigosamente ameaçada, de tudo que diz respeito aos pobres, os direitos sociais estão sendo desconstruídos e a desconstrução da própria pátria brasileira, que eles falam tanto, mas não traduzem esse compromisso como nós traduzimos em gestos concretos, em defesa dos superiores interesses do nosso país e do nosso povo. Bom, deputado Bibo Nunes, o senhor acha que dá para votar em MP 870 semana que vem, porque foi a primeira medida provisória do governo Bolsonaro? Olha, eu acredito que sim. Pelo seguinte, poderíamos ter votado, quem sabe, ontem, mas aí chamaram o ministro da Educação justamente para dar uma bloqueada, uma segurada e postergar. Agora, o deputado disse que eu não falei de reforma tributária. Evidente, é a velha tática do PT. Eles, em vez de responderem, ficam atacando e querem que eu responda. Vou cair nessa. Essa é muito antiga, deputado, sinto muito. Mas a verdade é que a reforma tributária tem que ser feita com urgência. Impostos. O deputado, desculpa, deputado, não sei qual é a sua profissão, eu não sei se o senhor já pagou imposto alguma vez, eu não sei se o senhor já teve empregados seus particulares, o senhor como prefeito, como ministro, eu não sei se o senhor já teve oportunidade de pagar impostos, porque nós, brasileiros, pagamos os mais altos impostos do mundo. Nós, quando empresários, por exemplo, vamos pegar um financiamento, nós simplesmente pagamos os mais altos juros do mundo. A carga trabalhista, para nós, as maiores do mundo. E os impostos, por favor, não tem como. Nós temos que baixar os impostos, porque é muito fácil quando um governador, um prefeito, ele está com problemas, está gerindo mal, uma má gestão, o que faz? Aumenta imposto. Estou com problemas? Aumenta imposto. Agora, mostrar carteira do trabalho não quer dizer que empregue. Carteira do trabalho não quer dizer que empregue. Eu quero saber empregador. Eu empreguei tantas pessoas para saber o que é pagar imposto. Viver de funcionário, trabalhador, problema nenhum. Mas nós estamos aqui em falar impostos mesmo, de empresa. Isto é muito diferença. Por ser trabalhador, eu sou trabalhador desde os meus 16 anos, sou empreendedor no ramo de comunicação, sei o que é ser o menor cargo numa televisão até ser o presidente. Então, eu sei o que é ser trabalhador e sei também o que é ser empresário e pagar impostos. E não dá mais. A carga tributária é alta demais. O dinheiro tem que circular no Brasil para que nós possamos crescer. Agora, uma boa notícia. O deputado está com a carteira azulzinha e nós, depois da aprovação da Previdência, com as duas, pode ter 3, 4, 5, não tem problema nenhum.
Porque vem aí, essa carteira azul dá muitos direitos e pouco trabalho. Porque as pessoas, o empresário não tem mais, você, a própria dona de casa, não tem como pagar a sua funcionária. Vem aí a carteira verde e amarela. Esta carteira, poucos direitos, mas muito trabalho. Muito trabalho. Quem ganha 1.000 nessa carteira azul aí, poderia ganhar 1.500 na carteira verde e amarela. Vai ganhar mais. Estilo Estados Unidos, que o PT tanto abomina. Só que eu nunca vi americano vir trabalhar no Brasil. E todos os brasileiros querem ir trabalhar nos Estados Unidos. Não sei o que é. Deputado, pode mostrar a sua carteira azul do trabalho, que não é a carteira que paga impostos. Bom, deputados, obrigada pela entrevista. A gente está com mais deputado lá no corredor das comissões, deputado Batuza Ananias, deputado Bibo Nunes. Muito obrigada. Vamos voltar com a Vera.